Nos anos 80 e 90, uma nova doença atingiu os rebanhos de gado do Reino Unido. Milhares exibiam comportamentos estranhos, seguidos de morte em todos os casos. Essa ameaça à cadeia alimentar tornou-se ainda mais catastrófica, quando finalmente ficou claro que a doença era transmissível para humanos. O que se tornaria conhecido como doença da vaca louca levou à destruição de milhões de animais de criação, pânico generalizado e à morte de centenas de pessoas por uma nova doença letal, uma doença com uma taxa de mortalidade de 100% e sem cura conhecida. No vídeo de hoje, vamos abordar o que realmente é a doença da vaca louca, como ela se espalhou para animais e humanos e como foi eventualmente controlada. A doença da vaca louca é mais precisamente chamada de encefalopatia espongiforme bovina, ou encefalopatia espongiforme bovina para abreviar. Espongiforme se refere à textura, semelhante a uma esponja do cérebro do paciente causada pela doença. Encefalotopia se refere a uma doença que afeta a estrutura do cérebro. É causada por proteínas conhecidas como prions, um tipo de proteína que age como um patógeno replicante, similar a um vírus. O prion é mal formado, dobrado de forma errada e capaz de deformar outras proteínas e transformá-las em prions prejudiciais. Essas proteínas são comumente encontradas no cérebro e no sistema nervoso, e então, quando a doença se instala, as consequências podem ser devastadoras, destruindo a própria estrutura do cérebro. É uma doença neurodegenerativa, com sintomas não imediatamente aparentes. Pode levar anos para a doença se apresentar e incubar. Os sintomas da encefalopatia espongiforme bovina incluem a vaca tendo dificuldade para andar, tremores e hipersensibilidade a certos estímulos. Isso pode incluir aumento da agressividade, nervosismo ou uma mudança geral na natureza da vaca. Sinais mais esporádicos incluem perda de peso, ranger de dentes ou queda na produção de leite. Finalmente, a vaca entrará em coma antes de eventualmente sucumbir à doença e morrer. Atualmente, não há tratamento para encefalopatia espongiforme bovina, o que significa que é 100% fatal. Por algum tempo, a pecuária foi a maior parte da agricultura britânica, representando 1/3 de toda a produção total. Uma raça de vaca leiteira foi usada, produzindo muito leite quando alimentada com uma dieta rica em proteínas. A fonte dessa proteína seria na forma de farinha de carne e osso, ração que era derivada de animais processados, uma alternativa mais barata, que na verdade aumentava ainda mais a produção de leite. As vacas leiteiras forneceriam a maioria da carne bovina britânica, com os restos e resíduos sendo processados como parte do processo. Quanto a como isso aconteceu, o primeiro caso conhecido ocorreu em setembro de 1985 no Reino Unido. Na época, não estava claro o que era a doença, mas a morte da vaca foi atribuída a outras causas. No entanto, até o final de 1986, mais 2 casos haviam sido identificados como uma nova doença. No entanto, a resposta inicial do Serviço Veterinário do Estado foi impor um embargo sobre a divulgação de informações sobre a doença ao público. Até o final de 1987, a encefalopatia espongiforme bovina foi identificada como uma nova doença. Uma das teorias iniciais de como a doença surgiu é que ela foi o resultado de uma transmissão entre espécies, sendo a doença a scrape. Scrape é uma doença que afeta as ovelhas da mesma maneira que a encefalopatia espongiforme bovina afeta as vacas. Suspeitava-se que uma das causas poderia ser a contaminação da cadeia alimentar bovina por ovelhas com scrape, através de farinha de carne e ossos ou farinha de carne e ossos, uma alternativa mais barata aos grãos na alimentação das vacas. Farinha de carne e ossos é o produto da indústria de rendering, o processo de conversão de tecidos animais de resíduos em produtos utilizáveis. Tal tecido potencialmente incluiria tecido nervoso infectado das ovelhas com scrape. No entanto,
é mais provável que uma mutação aleatória em uma vaca resultou no prion prejudicial, que provavelmente ocorreu na década de 70. Quando esta vaca paciente 0 foi abatida, muito antes de qualquer sinal de doença se apresentar, os restos foram transformados em farinha de carne e ossos e alimentados a outros bovinos. O que se seguiu foi uma infecção exponencial de vacas através da alimentação com farinha de carne e ossos infectado, que por sua vez forneceria tecidos infectados para o ciclo continuar. As medidas adotadas em 1988 para lidar com a disseminação da doença foram em grande parte duplicadas. O uso de ração, farinha de carne e ossos foi proibido, e foi aconselhado que o gado fosse destruído. Remover um dos principais vetores de infecção transformaria uma doença em escalada, em uma que atingiria seu pico e depois diminuiria. Mas alguns agricultores continuam a usar seus suprimentos existentes de farinha de carne e ossos, e alguns distribuidores de ração continuam a vender o produto, mesmo bem depois do período de 5 semanas dado para permitir que a indústria se adaptasse. Acredita-se que em 1988, até 10 mil cabeças de gado foram infectadas por mês. A maior preocupação era a possível transmissão da encefalopatia espongiforme bovina para humanos. Inicialmente, acreditava-se que a encefalopatia espongiforme bovina era causada pela Scrapie, que não podia ser transmitida para humanos. Portanto, pensava-se que havia pouco ou nenhum risco para as pessoas, como confirmado em um relatório governamental de 1989. Os humanos comeram ovelhas com Scrapie por séculos sem problemas. No entanto, como medida de precaução, o governo em 1989 instituiu uma proibição especificada de miúdos bovinos. Isso proibiu o cérebro bovino, medula espinhal, amígdalas, baço e intestinos de entrarem na cadeia alimentar humana. Houve então um esforço para melhorar os padrões de higiene dos matadouros. Nessa época, mais de 60% dos matadouros não atendiam aos padrões do mercado único europeu para práticas seguras. Matadouros foram flagrados com tábuas de açougue incrustadas de sangue, contaminação cruzada desenfreada e pouco treinamento de pessoal. Nos anos seguintes, a teoria tranquilizadora sobre a Scrapie começaria a se desfazer. Em 1990, gatos domésticos começaram a apresentar sinais similares à encefalopatia espongiforme bovina ou doença semelhante à Scrapie. Isso foi atribuído a tecidos infectados, processados e usados pela indústria de alimentos para gatos. Curiosamente, casos de encefalopatia espongiforme felina foram encontrados em grandes felinos de zoológicos. Testes confirmaram que ratos podiam contrair encefalopatia espongiforme bovina em laboratório, mas ainda se acreditava que humanos precisariam ingerir grande quantidade de tecido cerebral infectado para se infectarem. Porém, muitos no público e na mídia entraram em pânico. Se os gatos pudessem contrair encefalopatia espongiforme bovina ao comer carne bovina infectada, então por que os humanos não poderiam? Alguns jornais proclamaram que a doença poderia ser catastrófica para a vida humana, como o The Sun, que publicou um artigo afirmando que a encefalopatia espongiforme bovina poderia ser tão ruim quanto a peste negra. O governo britânico tentou minimizar o risco para os humanos, mas as evidências começavam a indicar que os gatos não podiam contrair Scrapie, mas podiam contrair encefalopatia espongiforme bovina, indicando que era algo muito diferente da versão bem compreendida que afeta as ovelhas. Isso também, talvez, indicasse que havia um risco real de a doença se espalhar para os humanos. Em maio de 1990, o ministro da Agricultura, John Gummer, afirmou em comunicado à imprensa que era seguro comer carne bovina. Ele qualificou essa afirmação, dizendo que era seguro com base nas melhorias na forma como as vacas eram abatidas, juntamente com a proibição de vísceras bovinas, o que significava que não havia risco. Em uma manobra pública, agora muito ridicularizada, Gummer
e sua filha, de 4 anos, foram filmados comendo hambúrgueres para mostrar a segurança da carne. Apesar das medidas, as infecções continuaram aumentando em milhares de rebanhos britânicos. Entre 1992 e 1993, cerca de 100 mil casos foram confirmados, com certeza, muitos mais passaram despercebidos. Além disso, foi imposta uma proibição total não apenas na alimentação com farinha, de carne e ossos, mas também em seu uso como fertilizante, evitando qualquer possível contaminação cruzada. Mas o que havia sido feito não foi suficiente e veio tarde demais. Em maio de 1995, a primeira vítima de uma nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, doença de Creutzfeldt-Jakob, foi registrada. Stephen Churchill, de 19 anos, carrega o infeliz título de primeira pessoa a morrer da versão humana da encefalopatia espongiforme bovina. Ele era um homem saudável e em forma, buscando se juntar à Força Aérea Real. Mas ele começou a parecer magro, com mudanças em seu humor e começou a ter dificuldades com seus estudos. E a caminhar nos próximos 10 meses, ele estava tendo alucinações, precisava de cuidados, 24 horas por dia e não conseguia se comunicar antes de finalmente sucumbir à doença. A variante da doença de Creutzfeldt-Jakob afetou os humanos de maneira semelhante à forma como afetou as vacas. Os primeiros sinais serão uma sensação estranha nas mãos, pés e rosto, semelhante a uma sensação de formigamento ou queimação. A função motora diminuirá, juntamente com uma deterioração nas faculdades mentais do paciente. A doença frequentemente se apresenta como psicose ou demência. Eventualmente, o paciente entrará em coma antes de falecer. A doença não tem cura conhecida e é 100% fatal, deixando entes queridos impotentes, além de assistir a uma deterioração angustiante. A doença de Creutzfeldt-Jakob regular geralmente afeta pessoas com mais de 60 anos. A variante afeta pessoas de todas as idades, incluindo pessoas mais jovens. Embora não esteja 100% claro a causa da doença de Creutzfeldt-Jakob variante, o primeiro caso ocorreu durante o surto de encefalopatia espongiforme bovina no Reino Unido. Portanto, foi associado ao consumo de produtos bovinos, embora não através de carne muscular, como o bife ou no leite. É provável que o tecido do sistema nervoso infectado tenha sido consumido através de hambúrgueres ou outros alimentos processados contendo vísceras bovinas. Talvez o exemplo mais impressionante de uma morte atribuída à variante da doença de Creutzfeldt-Jakob seja o de Peter Hall, que morreu aos 20 anos em 1996. Sua morte foi considerada um infortúnio, sendo atribuída ao consumo de hambúrgueres de carne bovina antes de 1990. Peter era vegetariano desde 1992, mostrando o quanto a doença demorou para se manifestar, sendo anos ou até décadas. Essa foi a primeira vez que o consumo de alimentos com encefalopatia espongiforme bovina foi associado à nova doença. A medida foi considerada polêmica, com muitos afirmando haver poucas evidências para estabelecer uma conexão. No entanto, a hipótese persistiu. No total, 177 pessoas no Reino Unido contraíram a variante doença de Creutzfeldt-Jakob, todas elas morreram. Suspeita-se, sem confirmação, que 3 das vítimas fatais foram infectadas por transfusões de sangue de pessoas contaminadas. Como precaução, as transfusões de sangue de pessoas que haviam consumido carne bovina britânica ou vivido no país por longos períodos de tempo foram proibidas de doar sangue em vários países, com o sangue potencialmente infectado tratado como um risco biológico extremo. Outras 50 pessoas ao redor do mundo contraíram a doença, algumas das quais haviam morado no Reino Unido, outras acreditavam ter comido produtos infectados exportados. Ninguém sobreviveu à doença. Enquanto isso, muitas vacas eram abatidas. Para parar a propagação, cerca de 4.400.000 vacas foram destruídas durante toda a crise. Mas em 1995,
Os casos de encefalopatia espongiforme bovina estavam caindo drasticamente, com cerca de 14 mil casos confirmados naquele ano. Em 2000, era cerca de 1.400 por ano, e em 2005, caiu para 225. Vários países proibiram a importação de carne bovina britânica devido à disseminação da encefalopatia espongiforme bovina. Algumas proibições duraram anos, não querendo correr o risco de expor sua população ou gado à doença. Hoje, são registrados apenas alguns casos por ano, embora com um melhor rastreamento e conscientização da doença, há pouco ou nenhum risco de ela entrar na cadeia alimentar. A proibição da refeição, farinha de carne e ossos para gado ainda permanece no Reino Unido. O risco de contrair a variante doença de Creutzfeldt-Jakob é incrivelmente baixo, pois parece afetar apenas um número muito pequeno de pessoas. Mas, devido à maneira como os prions não são afetados por nossas práticas médicas atuais, permanece uma doença aterrorizante e 100% fatal. Combinado com o dano que a encefalopatia espongiforme bovina causou a milhões de vacas, é apenas correto que tais doenças sejam tratadas com cautela. Uma agência de padrões alimentares foi criada no Reino Unido para monitorar e orientar sobre segurança alimentar. Subprodutos animais foram removidos de produtos para consumo humano, como remédios. Uma investigação sobre o manejo da situação produziu uma análise aprofundada, cujo link estará disponível nos comentários. O pânico causado pela mídia e a minimização da gravidade pelo governo apenas levaram muitas pessoas a viverem com medo, sem saber se um hambúrguer comido anos atrás poderia levar a uma morte precoce e traumática.